história, seguindo a cronologia, né, com o grande Hollis Gracie. Fala um pouco para a gente, é lógico, da lembrança que você tem sobre o dia da morte dele, como que você recebeu a notícia, enfim, obviamente, como que foi o pós, né, esse acontecimento. Muita gente parou de treinar jiu-jitsu, assim, a pessoa podia ter ido para outra academia, mas ele era tão emblemático que a pessoa queria, com a morte dele, a pessoa desistiu do jiu-jitsu, né? E você não desistiu, mas com certeza deve ter sido um baque muito forte. Conta pra gente do dia da morte dele e a sequência disso, se você tirou um tempo para você e depois voltou para o jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente sobre isso. Pergunta muito inteligente. A gente, nesse fim de semana, o Hollis foi para Mauá, né? Então, ele foi com a Ângela e com as crianças e com outro amigo nosso, que era aluno dele, com o Luiz Fernando Vasconcelos. E nesse fim de semana eu fui para Búzios. Eu, Carlinhos, o Nissim Azulay, falecido, foi um dos faixa preta do Hollis. E nós fomos lá para Teresópolis, perdão, para Búzios. E o Hollis foi lá para Mauá. E aí a gente voltou de lá, eu acho que o Rodrigo Miranda estava com a gente também, irmão do Ruba. O Rodrigo estava. E nós não sabíamos de nada, mas o fim de semana não foi muito legal, não deu muito certo lá as coisas e tal. A gente se desencontrou do Nissim, que era quem tinha o carro. O Nissim sumiu lá no sábado e a gente ficou a pé e a gente estava quase em Jeribá e queria ir para a cidade, não tinha como ir lá para a cidade, né, para o centro. Enfim, e aí voltamos para o Rio e eu liguei para casa para falar com a minha mãe, sempre falava com ela para saber se estava tudo bem lá com ela. E ela falou: olha, os Gris estão ligando para cá, parece que aconteceu alguma coisa com o Hollis, eles estavam querendo falar contigo. Eu falei: não, estou com o Carlinhos aqui e tal. Aí foi dada a notícia de que o Hollis tinha voado lá em Mauá, né? Pegou uma asa lá emprestada de um cara e as condições estavam terríveis para fazer o voo. E como ele era muito ousado, mesmo assim ele insistiu e pulou e pegou um vento rotor, né, que levou a asa e a asa bateu na vertente lá da montanha e ele tinha tido morte instantânea. Então foi uma coisa assim que marcou muito a todos, né? Poxa, você não tem ideia. O enterro lá no São João Batista tinha o pessoal de tudo que é tribo estava lá para prestar o tributo, né, ao guerreiro. Então foi assim. E muita gente, depois daquilo, parou de treinar, né? Porque os caras tinham tanta afinidade com Hollis e aquela coisa toda que os caras pararam. Eu, nessa época, até vou te confessar, o Carlinhos assumiu a escola, mas o Carlinhos ainda era novo ainda, não tinha experiência, né? Caiu no colo dele ali, de repente, uma academia com não sei quantos alunos, com uma estrutura grande montada. E aí eu treinei mais um pouco, e aí estavam surgindo os primeiros triatlons no Brasil, e eu comecei a... Tinha uns amigos que faziam, e gostei do esporte, comecei a nadar, correr, pedalar, enfim, e fiquei uns 2 anos quase só fazendo triatlon. Fiz um monte fiz o primeiro triatlon que teve no Brasil, foi no Rio, na Praia do Flamengo. E aí fiz outros, vários. Terminei indo lá para o Havaí, fiz o Ironman lá, aquela loucura. E quando eu voltei, o Rickson estava formando uma equipezinha lá no Maitá, e aí um grupo de alunos do Hollis passou a ir treinar lá, outro grupo foi treinar lá na Barra, lá com o Carlinhos e os Machados tiveram academia juntos lá na Olegário Maciel, e alguns foram lá para futura Gracie Barra e outros ficaram lá na Gracie Humaitá treinando, como era o meu caso, até o Rickson ir para os Estados Unidos em 89. Eu treinei lá com ele, treinei bastante tempo, mas depois comecei a dar aula no Clube Coelho, no Leblon, que era um clube
Era uma academia grande de ginástica, né? Tinha unidade masculina e a feminina. Eu dava aula na masculina de jiu-jitsu à noite, passei a dar aula para o grande Alípio Amaral, e aí fui dar aula lá na academia dele, então muito legal lá, a academia foi crescendo, e aí depois o Alípio saiu, a Alípio Zé Paulo, e aí ficou Jacaré Jiu-Jitsu, ali foi onde começou tudo, né? Bacana, mestre.